Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu já repreendo qualquer espírito de divisão, de discórdia, de confusão. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cristo eterno, nenhuma manifestação que não seja do Espírito pode estar aprovado agora. Eu repreendo todas. Aqui é um rincão consagrado ao Senhor. Amém? Nós somos amados por Deus, separados por Ele, escolhidos a dedo. Amém? Quantas pessoas poderiam estar aqui, mas Deus preparou para você, para mim. Quando Deus olha um ajuntamento de pessoas, Ele não trata como multidão. Ele trata com amor, com paciência na sua particularidade. Assim é o nosso Deus. Cada um com seu jeito, cada um com a sua maneira. Ele sabe como tratar cada um de nós, porque Ele nos conhece por dentro. O mundo nos conhece por fora, neste presente momento. É por isso que você está passando a luta, eu estou passando as lutas, e as pessoas olham para nós e falam assim: ué, não prega um Deus que faz isso, aquilo outro? É porque eles não compreendem o nosso desenlace. Não compreendem que estamos passando uma fase, um tempo. Então segura firme, com a sua fé, com a sua caridade, com o teu amor. Segura firme nas suas decisões. Porque por mais que nós temos um Deus que nos guarda, e Ele guarda. Ele nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma aterrissagem no lugar para a eternidade. Amém? A viagem pode ser turbulenta, né? Dias que o céu está de bronze. Sabe quando você não conhece, você não consegue ver saída? Mas tenha certeza que por trás de toda circunstância tem um Deus que fala para mim e para você agora, nesse instante: eu estou a par da sua situação e no controle da sua vida. Segura firme, aplica a tua fé, honra a tua decisão, a tua escolha, que o resto já comigo, diz o Eterno. Eu resolvo. A tua treta agora não é mais tua, é dele. Faça o que você tem que fazer, o resto é com ele. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus disse: eu trouxe. Então erga ela bem alto assim, para o inferno tremer. Fala assim: eu sou homem da palavra, eu sou mulher da palavra de Deus, eu sou da igreja da palavra, do verbo. Abra comigo num dos livros mais antigos dentro da Sagrada Escritura, no cano sagrado, o livro do patriarca Jó. Nós vamos tratar de um embate espiritual. Combate espiritual. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo é como um leão que fica ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem um anjo de Deus acampado, entende? Mas o leão, ele fica ao derredor. Esse leão não é o da tribo de Judá. É um leão banguelo, safado, sem vergonha, que quer nos levar à perdição e nos tirar a amizade de Deus, com Deus. É o diabo. Então vamos tratar de um combate espiritual, amém? Pega comigo no capítulo 1. Pega comigo no capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó. O livro de Jó está antes do livro de Salmos. Eu vou me apresentando. O último capítulo do livro
do patriarca Jó. O meu nome é Misael, eu sou da cidade de Limeira, São Paulo. Eu faço parte de uma missão chamada Gladiadores do Rei. O fundador é meu irmão Rafael. Nós éramos inimigos. Por várias vezes eu tentei tirar a vida dele e ele tentou tirar a minha. Mas Deus tem essas coisas. Pegou pessoas que eram inimigas, com ódio no olhar, e apacentou o coração dos dois. Os dois se tornaram os melhores companheiros em Deus. E fundamos a missão há 16 anos atrás. Hoje já estamos caminhando para a comunidade de vida. Está tudo certo, a papelada está tudo certo. Em breve, logo, talvez na próxima vez que eu estarei aqui com vocês, se assim Deus os permitir, nós já estaremos tudo concretizado a uma comunidade de aliança. E a missão tem 70 membros, tem mais uns 15 aí que está no discipulado de 3 anos também, para poder fazer parte do corpo desta missão. A missão, nós temos um tripé: santidade, obediência e trabalho. Santidade, obediência e trabalho. E o nosso carisma é pregar a palavra de Deus com eloquência, com força. Porque nós acreditamos piamente, nós acreditamos, escrevemos com letras garrafais, que o homem e a mulher, ela pode ser restituído na sua natureza primeira, como Deus nos fez, não com as tendências do mundo, mas Ele pode restituir essa natureza primeira pelo anúncio do Evangelho com força, com graça, com poder. Esse é o nosso carisma, anúncio da palavra, conversão pela palavra de Deus. Amém? Amém. Quem encontrou, fala glória a Deus. Está escrito e sempre será verdade. E Jó respondeu ao Senhor nesses termos: eu sei que tudo podes, e que nada é impossível aos teus pensamentos. Quem é esse que obscurece assim a providência, com discursos inteligíveis? E por isso que eu falei sem compreender as maravilhas que me superam, o entendimento que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos falaram de ti, mas agora eu falo de andar contigo e de te ver. É por isso que eu me retrato e me arrependo no pó e nas cinzas. Até aqui palavras do Senhor. Graças a Deus. Pode dar um beijo na palavra de Deus. Coloca ela do lado e aplauda o Senhor por esta palavra. Esta palavra maravilhosa. Talvez você não entendeu muito, talvez nem eu mesmo, mas ele quer dizer assim: Senhor, eu falava de ti, de ouvir dizer. Qual é o grau de intimidade que eu tenho com Deus? Eu creio em Deus, um Deus pregado lá na cruz, distante da minha realidade. Como os judeus assim acreditavam, um Deus distante, é tão supremo, e Ele é mesmo, mas é muito distante da minha realidade comum no dia a dia. E Jesus veio e provou para eles que eles entenderam a Torá errado, que Deus é um Deus de proximidade, de relacionamento, é um Deus de perto. Por isso que é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco não é andando ombro a ombro. Ombro a ombro eu tenho meu irmão de caminhada. Deus conosco é nos carregando no colo. É ou não é? E quantas vezes nós já fomos carregados no colo? Eu tomei tiro e não morri, tomei facada e não morri, tive HIV, fui curado. Covid tentou me levar, perdi 20 quilos e não morri. Estou aqui vivão, o homem mais feliz que você pode encontrar. Dá uma olhada do seu lado aí, dá uma olhada, vê se essa pessoa está contente, está feliz em Deus. Se ela não tiver, pode olhar para mim, porque eu sou um homem realizado, feliz.
Não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é a liberdade que Deus me deu. O que eu tenho é a vida eterna que Deus preparou para mim e para ti. O que eu tenho é a palavra da verdade que eu libero a vocês. O que eu tenho é minha família, que independente de qualquer coisa, a minha família é Deus que deu, é obra-prima do Senhor. Então não abro mão, eu não desisto, eu não entrego, eu não me rendo, eu vou para cima. É assim que nós temos que ser. E corajoso não é falta de medo não, irmão. Corajoso é mesmo com medo, você parte para cima, você parte no combate, entende? E nós vamos compreender um pouco através da vida de Jó. Jó é um patriarca. Você vai encontrar ele no livro do profeta maior, Ezequiel. O irmão aqui antes, o Dinho falou da questão do profeta maior e menor. Não é questão de tamanho, é conteúdo literário, entende? Tem mais escritos. E Ezequiel é um desses profetas maiores, um homem de muito respeito, um profeta do calibre daqueles que quando aparece as pessoas se curvam. Dele não, do Deus que ele serve. Então no livro de Ezequiel você vai encontrar ele fazendo menção ao nome de Jó, um patriarca, um homem extremamente abençoado. Eu só peço uma coisa, irmãos, que você não converse com ninguém do teu lado. Eu peço com caridade, eu sou chato. Eu não encontrei a palavra de Deus na esquina, no boteco. Não, a igreja me deu a palavra de Deus, entende? A mãe igreja me deu. E quando a mãe dá um presente, você não pode perder. Então eu quero sequestrar os teus pensamentos, eu quero sequestrar os teus olhos, para que a palavra de Deus realmente surja efeito na minha vida e na sua vida, amém? Quem está comigo, levanta a mão e fala, glória a Deus. Maravilha, fico com a maioria. Então também vamos encontrar ele através dos escritos, uma pequena carta que chama Epístola do apóstolo de Jesus, o apóstolo direto de Jesus, chamado Tiago, no capítulo 14, no verso 14. Você vai encontrar também a menção que ele faz a respeito de Jó. E os padres da igreja dizem assim também, muitos deles, que seja quase que uma heresia você dizer que Jó não existiu. Então, ele existiu, não é uma fábula para levantar a moral de qualquer um, como os americanos fazem, não. Entende? Com todo respeito. O cinema americano. Não, ele existiu. Ele viveu como eu e você. Ele passou por dilemas como eu e você. E quando nós olhamos para a história de vida de Jó, nós vamos ver aqui um embate. Mas não é um combate entre Jó diretamente e o inimigo, não. É entre Deus que chama o inimigo para um combate. Porque presta atenção, está escrito assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se afastava do mal. Olha as características: um homem justo, reto, que temia Deus e que fugia do mal. É por isso que na carta de Tiago ainda diz assim, no capítulo 4 diz assim: sede submisso a Deus, resista ao diabo. Resista, não está falando para você vencer, está falando para você resistir. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Fala para o seu vizinho, fala assim: resista ao diabo. Mas você nem olhou, tem gente que nem olhou. Olha para o seu vizinho, fala uma cara de profeta, profetiza. Olha para ele, enfia o dedão no nariz e fala assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fala para ele: acorda aí, seu lerdo. Fala, pode falar. Lerdona, pode falar. Sua lerdona, tá com o bucho cheio, é? Glória a Deus. Tem gente que queria falar mais coisa, né? Fala, vou aproveitar e vou lavar a alma. Segura aí. O combate não é contra carne e sangue.
é espiritual, amém? Imagina você, um homem, uma mulher abençoada, seus filhos abençoados, uma história de vida, uma trajetória onde não tem onde gargar mais para cima, não tem onde subir, ele está no pico, no monte, ele está lá no Horebe, lá em cima, no mais alto grau. Jó era o tipo de um homem que era como se fosse um sheik hoje árabe, um homem muito abençoado financeiramente, um homem abençoado na sua família, um homem que tinha uma sabedoria, que tinha um entendimento, um homem que quando ele passava as pessoas se curvavam. É um homem que você ia buscar um conselho com ele, porque você confiava, você via nele alguém diferente, alguém que não é comum, não é como eu, assim, não, uma pessoa que era diferenciada mesmo, porque Deus assim habitava. De repente ele cuidando da vida dele, presta atenção meu irmão, ele cuidando da vida dele, dos afazeres, cuidando dos filhos, ele cultuando a Deus, ali ele estava na sua vida normal, no seu cotidiano, feliz, contente e abençoado, tudo 10, tudo no verde, a conta no verde, os filhos, está tudo encaminhado, está tudo certo. Talvez ele cuidando da fazenda dele, e tocando a vida dele, glorificando a Deus, sendo fiel a Deus. E diz que os seus filhos, eles faziam como que uma festa, cada mês na casa de um, vamos supor. Ele tinha 10 filhos. E cada vez que tinha esta festa, era na casa de um, na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro. E ele era tão zeloso a Deus, que ele ficava com medo dos seus filhos pecarem por algum motivo ou outro, por algumas palavras ou outras. O que ele fazia? Ele ia e ele sacrificava algo a Deus, para que Deus perdoasse, se caso os seus filhos tivessem pecado. Olha o zelo que ele tinha. E na vida dele, como também na nossa vida cotidiana, tocando a nossa vida, tocando o barco, e aí tal, de repente, ele nem imagina, como eu e você nem imaginamos no mundo espiritual. De repente, Deus olha diante dos anjos, e ele fala, chamando Satanás, que não estava ali, espiritualmente. Da onde você vem? Eu venho andando por aí, vagando sobre a terra. Ele é assim, ele vai vagando, vai procurando brechas. E de repente, Deus chamou ele para um combate, diz assim: ei, inimigo, você tem visto o meu servo Jó? Viu a fidelidade dele? Ele é um homem reto, justo, que foge do mal. Você tem observado Jó? Aí de repente, o desagregador, o perverso, o maligno olhou: ele é assim porque o Senhor cerca ele com a muralha. Aí é fácil ser de Deus. É fácil quando você anda blindado, é ou não é? Nada te atinge, nada acontece com você, você é um super-homem. É assim às vezes que a gente se sente, ou não é? Muitas vezes a gente se sente que é um super-homem, uma mulher maravilha, é ou não é? Chama tudo para o peito, é comigo mesmo, deixa que eu resolvo. E Jó ali na vida dele, no cotidiano dele, levando a história dele, nem sabia o que ia acontecer, nem imaginava o pior que Deus estava colocando ele, meu querido, a treta violenta que Deus estava colocando na vida de Jó. Aí nesse diálogo, a história de Jó, irmão, nada mais é do que um embate no tribunal, onde tem o acusador, onde tem o juiz, e onde tem o Jó, que é aquele, o réu, a vítima. A história de Jó, Deus usou da vida do patriarca Jó para mostrar para nós que o nosso combate espiritual é assim, e é dessa maneira que acontece.
sem você ver o mundo espiritual, sem você perceber nada, meu querido, no cotidiano da sua vida, de repente acontece coisas na nossa história e começamos a perder certas coisas, começamos a sentir algumas penas, seja pela enfermidade, pelo financeiro, seja pela família, pelos filhos, mas nós começamos a sentir esse embate, essa luta, e nós falamos: caramba, o que aconteceu? Estava tudo bem, estava tudo em paz, de repente parece que passou um furacão, mudou tudo. E Jó assim estava. O livro do patriarca Jó é uma expressão maior do nosso Deus acerca do combate que nós vamos enfrentar, para defender aquilo que nós cremos, aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós decidimos caminhar. E de repente ele ali na vida dele, aí o inimigo falou: é claro que ele é assim. Sabe por que ele é assim, abençoado? Porque o Senhor cerca ele. Vamos traduzir na nossa linguagem popular. Sabe por quê? Porque o Senhor dá tudo para ele. Sabe aquele filho que recebe tudo, recebe tudo, recebe tudo? É um quebra-cabeça, um jogo de xadrez ali, e Deus apostando em Jó. Porque quando nós dizemos assim, o inimigo, o nosso inimigo, não é nosso inimigo. Quer dizer, o inimigo de Deus não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, Deus não tem páreo, Deus não tem adversário, Deus não conhece derrota, Deus não conhece empate, Deus só conhece a vitória, porque Ele é todo poderoso, porque Ele é um Deus supremo sobre todas as coisas. Então a treta é comigo e contigo. E por que então o maligno, ele nos odeia tanto? Porque você é cristão católico também, porque você é mariano é especialmente, mas um fato que nos une em uma só qualidade, sabe o que é? Simplesmente porque você existe. Simplesmente porque você existe, porque você pode agora aqui, cheio de pecado, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu me rendo na tua presença, eis que a mão do Eterno vem sobre você, e te guarda e te protege, como o salmista diz, como uma galinha que protege os seus pintinhos, porque você tem uma bomba atômica nos seus lábios que chama louvor, adoração, e Ele não pode mais fazer isso. Então só o fato de você existir e ter duas naturezas, viver aqui como peregrino, mas ter também direito à eternidade, Ele te odeia e vai fazer tudo para te arrebentar. E de contramão nós temos um Deus que quando nós dormimos Ele está trabalhando. É o vigia de Israel que não dorme. E aí Jó estava ali. Então Deus propôs. A primeira coisa que o inimigo tocou era nos bens, como se dizendo assim: então vou fazer o seguinte, vamos jogar então, Deus, deixa eu tocar no que ele tem: dinheiro, prosperidade. Deixa eu tocar no que ele tem, você vai ver se ele não vai se dobrar e blasfemar na tua face, Deus. Deus falou assim para o diabo: Alavonte, pode ir, só não toca na vida, que ela é minha. E assim foi, como um raio, como uma serpente, tocou todos os bens que ele tinha. Eu estou falando de centenas de camelos, de ovelhas, centenas.
permitido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pode aplaudir o nome do Senhor. E como uma serpente, meu irmão, ele foi aonde Deus marcou. Presta atenção, ele vai até onde Deus o limita. Deus fez um risquinho na vida de Jó, falou: aqui ó, até aqui ó, se você passar eu te arrebento. E ele foi. De repente, Jó perdeu tudo, todos os seus animais, todas as suas ovelhas, tudo que ele tinha de material, de bem, foi consumido. Tribos estrangeiras roubaram. E de repente sobrou uma pessoa, matou os servos que cuidavam dos animais. E de repente sobrou um, sempre tem um, né? Para nos trazer uma notícia não agradável, né? E ele chegou até Jó, falou: Jó, é o seguinte, nós estávamos pastoreando os camelos, as mulas, as vacas, nós estávamos pastoreando as ovelhas e tudo. Veio umas tribos de um lado do outro, tomou tudo, passou a fio de espada o servo, e só sobrou eu, de tudo que você tinha, só sobrou eu para trazer essa notícia. Agora imagine depois, Deus chamando o perverso, e aí? Tocou no que ele tinha. E o diabo falou: toquei forte. E aí, meu servo, abandonou a igreja, abandonou o grupo de oração, a comunidade, se curvou, falou: não, ele é justo, ele é reto e ele foge do mal. Ah, mas também, Deus, é o seguinte: tocar no dinheiro, tudo bem, ele não se curvou, ele não se rendeu, ele não negou, não blasfemou contra ti, mas deixa eu tocar no que ele ama. 10 filhos, estava na casa do filho mais velho. É uma mensagem. O filho mais velho pela lei da primogenitura, ele tinha direito em tudo, as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais. E ali eles estavam festejando, os 10 filhos, entre homens e mulheres. Eis que veio um vento do norte e do sul, veio, derrubou, caiu a casa sobre todos os filhos, e todos os filhos morreram. Quem tem filho, levanta a mão. Pode abaixar. Quem já perdeu o filho, levanta a mão. Assim estava Jó. De repente, o inimigo fez uma jogada, pensando que era o final, uma jogada de mestre. Agora ele se curva, agora ele se rende. E Deus apostou pesado em Jó. Sabe por que Deus fez esse encontro para mim e para você? Porque Ele que está apostando pesado na sua vida, na sua história. Porque tem pessoas que eu posso evangelizar, e tem pessoas que eu posso mostrar o amor de Deus, mas tem pessoas que só você, somente você, com o teu sorriso, o teu abraço, com a tua vida, com o teu testemunho, com aquilo que você tem de melhor, pode levar o amor de Deus. Só você, não tem outra pessoa, meu irmão. É você que pode, sou eu que posso. Eu atinjo 1, 2, e você dentro da tua casa. Deus quer usar você dentro da tua casa, através da sua vida, através até mesmo desse sofrimento que você está passando, desta luta, desta peleja, que você muitas vezes pensou: eu não aguento mais. Ou Deus resolve isso, ou eu vou dar um cabo na minha vida, ou eu largo do marido, eu abandono tudo. E Deus olhou para dentro de Jó, quando tirou tudo que ele tinha. Ele olhou dentro de Jó, na essência de Jó, e falou assim: está longe ainda, dá para espremer mais um pouquinho. E assim foi. E de repente os filhos festejando ali e tal, veio um vento, derrubou tudo, toda a casa em cima dos filhos. Aí um servo saiu correndo e falou: Jó, ei, teus filhos, todos os teus filhos morreram.
Ele nem estava recuperado ainda da perca financeira, agora vem os filhos, aquilo que ele ama. Quando toca naquilo que nós amamos, lembra de Pedro? Pedro no Getsêmani, na prensa do óleo, chegou os guardas do templo, e ali para prender Jesus, quando tocou a mão naquilo que Pedro amava, que era o Senhor, o que ele fez? Ele voltou com as atitudes da vida velha, arrancou uma faca, e diz a Bíblia que ele cortou a orelha direita de Malcom, mas na verdade ele não queria, ele queria matar Malcom, porque tocou naquilo que amava. E Pedro amava Jesus de uma maneira violenta. Então o inimigo fez desse jeito, aonde Deus escreveu a linha aqui, ó, até aqui agora, ó, era aqui, agora é aqui, ó. Ele foi. Mas Deus apostou pesado na vida dele, como aposta na sua e na minha. Sabe por quê? Porque Ele sabe o seu limite. Deus olhou para dentro de Jó, quando os filhos dele, imagina Jó, debaixo dos escombros, agora ele era pobre, não tinha nada, perdeu tudo, e ele não fez por merecer perder tudo, não foi um descontrole financeiro, não foi um cartão de crédito, ele perdeu tudo, sem saber o que estava acontecendo. De repente agora, ele arrancando tijolo, bloco, laje, ele cata os pedaços do filho, dos 10 filhos, cada cabeça de um, perna de outro, junta tudo, e diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Olha a frase que ele fala, não é uma frase, é uma expressão da alma, uma expressão de uma fé de um homem que crê num Deus que ele não vê, mas ele sente o cuidado e o zelo a todos os dias. Se você fala uma coisa dessa na sociedade de hoje, você é louco, você é doente, você perdeu tudo que você tinha, perdeu os teus filhos, você está aí glorificando. Louvado seja Deus. Sabe o que Jó está falando? Não foi o diabo que tirou, foi meu Deus que permitiu. Aplauda, aplauda o teu Deus, aplauda. Isso, aplauda o teu Deus. Não foi o diabo que tirou, meu irmão, foi Deus que permitiu. E se foi Deus que permitiu, se prepara, porque a glória do segundo templo vai ser muito maior que a primeira. Eu vou traduzir: o que Deus está preparando para ti e para mim é muito maior do que tudo que você já viveu. Você crê nisso? Eu creio que Deus preparou para mim. O homem, o diabo, o inferno não tira, só se eu deixar. Essa é a regra. Entendeu? Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. E sangue dos filhos, a barrigada dos filhos, a cabeça de um, perna de outro, esmagado. Ele abraçou tudo aquilo, e Deus chamou o diabo para uma conversa novamente. E aí? Tocou no que ele amava? Sim, Senhor, toquei. E ele se curvou, ele balançou, mas não quebrou. Deus olhou para dentro de Jó, para a estrutura, e olhou e falou assim: está longe ainda, dá para espremer mais um pouquinho. É por isso que nós não entendemos o processo com Deus. É por isso que nós não entendemos: caramba, eu estou passando por cada peleja, e eu não fiz por merecer. Eu estou falando de sofrimento passivo, aquele que você não ativou. Porque é lógico, se eu plantar limão, eu não vou colher laranja. A lei da semeadura. Mas se você plantou laranja, por que então não está dando? Não se desespere, é um processo com Deus. Deus trabalha desta maneira. Não é porque Deus não respondeu, porque Ele não está trabalhando na sua vida, na minha família, na sua família, meu irmão. A minha mãe orou por mim 14 anos,
E ela relata que nunca ouviu a voz de Deus, mas ela acreditava que Deus estava trabalhando em favor dela, pela causa do coração dela. Então 14 anos ela teve na luta, na peleja. E quando ela não aguentava mais, ela ia rastejando, ela ia de joelhos ali, meu irmão. Eu quero dizer para você que a maioria das nossas lutas, nós não vamos vencer de pé, mas nós vamos vencer com os joelhos e a cara no pó, clamando: Deus que tudo pode, que tenha misericórdia, que tenha compaixão, que nos fortaleça, nos dê paciência, no meio do bom combate. É assim que ela venceu. Deus olhou para dentro e falou assim: deixa eu ver, está longe ainda, pode espremer mais um pouco. Então Jó, que era pobre, não tinha mais nada, que não tinha nem filhos, quer dizer, uma herdade. Sabe quando o inimigo matou os filhos dele, ali dentro da casa dele, na casa do mais velho, está dizendo: você não vai ter filhos, você não vai ter uma posteridade, você não vai dar herança para ninguém, a sua vida se encerra aqui, a sua história se encerra aqui, seu futuro se encerra aqui, a tua alegria acaba aqui. É isso que o inimigo estava querendo que Jó acreditasse, e muitos de nós acreditamos que a nossa história só é isso, só essa mixaria, só essa vida medíocre que nós estamos levando. Sabe por quê? Porque nós não temos conhecimento de Deus, daquilo que Ele permita se conhecer. Nós estamos professando uma fé, meu irmão, eu e você, todos nós aqui, de um Deus que ouvimos falar, mas Ele quer mostrar, e que você tenha o conhecimento de um Deus que anda com você, que te carrega no colo, como um bom pastor pondo a ovelha nos ombros. E ele estava ali com os pedaços do filho. O que passava na cabeça daquele homem? E ele juntando tudo, de repente Deus chamou o inimigo: é o seguinte, e aí? Ele curvou? Não. Satanás, ele é covarde. Então ele falou assim: sabe por quê ele não se curvou? Porque tocar no financeiro, tudo bem. Tocar no que ele ama é grave, mas não é tanto. Então deixa eu tocar no que ele é, nele. E Deus falou assim: agora você pode ir até aqui, perto do limite. E ele, abraçado com os pedaços do filho ainda, nem luto ele teve direito, começou uma coceira de uma semana, era uma úlcera grave, uma lepra agressiva, que corroeu todo o seu corpo, as cartilagens. A lepra, ela come a cartilagem, você perde os sentidos, você pode defecar que você nem percebe que você está defecando, você não tem olfato, você perde tudo, você perde a sensibilidade, seus nervos se atrofiam. Diz a tradição judaica que Jó, ele cavou um buraco e entrou dentro, porque ele fedia, ele apodreceu em vida. Sabe qual era a frase dele? Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. Deus deu saúde, Deus tirou saúde, louvado seja Deus. Ele estava afirmando isso, não foi o diabo que tirou, mas foi Deus, foi Deus, foi Deus. E se foi Deus, vai ter viravolta, vai ter restituição, vai ter vitória. A fé desse cara é absurda, meu irmão. A paciência, sabe o que é paciência? Ciência da paz. Ciência é conhecimento, conhecimento da paz. Sabe o que falta para nós? Paciência na tribulação, paciência no bom combate. Quando Paulo fala do bom combate, ele está afirmando: o combate é bom se você estiver em Deus, porque quem não está em Deus desespera. E quem desespera não espera, mas quem espera, espera no Senhor. É por isso que você está aqui, porque Deus tem observado a tua espera, a tua luta, as tuas lágrimas. Ele sentiu o perfume do teu sofrimento. Então levanta a sua mão e fala: Senhor, eu vim para o nosso encontro, eu estou aqui, Deus. Eu estou que nem Jó, eu estou perdendo tudo,
mas a tua graça eu não perco, Deus, porque eu sou infiel, mas o Senhor é fiel para cumprir. Olha para mim e se prepara, glória a Deus. Ele falou para mim, para ti, para os discípulos. Ele falou desta maneira: se prepara, glória a Deus, nos seus lábios agora. Você vai glorificar o teu Deus desta maneira. Presta atenção, depois que eu te falar: estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, Deus está conosco. Todos os dias Ele vem pela mão do sacerdote como pão para alimentar você, para saciar a tua fome, a tua sede de justiça. Todos os dias. E vai chegar um dia que nós não vamos mais alimentar de Jesus na Eucaristia. E não vamos falar como Jó. Eu falava de ouvir dizer. Mas vai chegar um dia que nós vamos falar de ver o próprio Deus. Ele vai nos tirar um dia, seja nós vivos ou mortos. Se estivermos mortos, Ele vai nos ressuscitar num corpo glorioso. E se nós estivermos vivos, seremos arrebatados para a eternidade, aonde nós vamos adorá-lo. E não vai haver lágrimas, não vai haver desespero, enfermidade, não vai haver fome, não vai haver mais angústia, dor, espera, não vai haver mais humilhação. Somente a presença que completa a alma do homem. Somente a presença do Eterno. Está preparado? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram. Apertado, porém, é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. O verbo entrar é justificação. Todos são justificados pelo sangue de Jesus. Mas o verbo encontrar, que são poucos, é santificação. E as pessoas não querem passar o processo de santificação. Eu e você, nós queremos fugir, porque é doloroso, é um martírio incruento, é algo que nos tira dos prazeres, das alegrias desse mundo, coisa que nem pecado é. Às vezes Deus pede em favor de uma alma. A úlcera jogou ele dentro de um buraco. As pessoas talvez jogavam comida, ele defecava e não sentia. Imagina, comida com fezes, com Jó, ninguém sabia quem era quem. Os sábios rabinos dizem assim no livro de Halá, diz assim que ele estava dentro de um buraco, ele jogava cinza e coçava com a costa de uma telha. Sabe aquela parte lisinha? Ele coçava, porque a sua carne despedaçava. Entrou 3 amigos, não aguentou 7 dias, dentro do buraco, não aguentou. Irmão, tem hora na nossa vida que não tem amigo, não tem the best friend, melhor amigo, não tem. Não tem nem o do caminhada, tem certos momentos que não tem, irmão. Não tem esposa, não tem esposo, não tem filhos, não tem o seu diretor espiritual, não tem ninguém. É você e Deus. Os amigos dele ficou 7 dias, falou: alguma coisa aconteceu, Jó, eu acho que você pecou, meu irmão, é impossível, você era um cara, você era um cara 10, abençoado em tudo, agora você não tem mais nada, perdeu tudo. Os filhos, tudo, prestígio, honra, tudo, perdeu tudo. Agora você está apodrecendo em vida, fedendo. Mesmo quando nós passamos pelo vale sombrio, Deus fala para mim e para você: aí eu também estou. As aves de rapina faziam reunião em cima dele. Os coiotes faziam reunião para comer o resto podre de Jó. Mas Deus não permitiu ninguém tocar nele. Porque quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, por mais pior que seja, Deus ainda preserva o que há especial dentro de nós. A essência, aquilo que Ele colocou, a fagulha divina que há dentro de mim e dentro de você. É por isso que as pessoas muitas vezes não compreendem, nos julgam. É cristão, mas ela cortou a força. É cristão, ela serve lá na comunidade, mas está lá o filho na droga, a filha na prostituição. Que adianta rezar desse jeito e a família está toda arrebentada?
Talvez ele ouviu isso. Aí Deus olhou para dentro de Jó. Quando Deus viu, Deus analisou e falou: está no limite. Tem pessoas aqui que estão no limite. Feche seus olhos. Levanta a sua mão. Quem está no limite, irmão, não é dor de barriga não. Limite, tipo assim, daqui para mim me enforcar é um pulinho. Limite. Deus olhou para dentro de Jó e percebeu. E se Deus olhar para dentro da nossa vida, na nossa mente, e perceber que esta depressão, este quadro de depressão, de ansiedade, esse transtorno bipolar que nós passamos aqui dentro desta arena, está te levando no limite, no extremo. Essa decepção de ter sido abandonada, abandonado, traído, de a sua vida ser viripenteada e você ser julgado por todo mundo onde você passa, e Deus olhar para dentro de você e falar: está no limite. Como Deus olhou para dentro de Jó falando assim: bom, agora está no limite, está na hora de eu me levantar. Aí de repente um dia ele apodrecendo em vida a sua própria mulher. Ali poderia ser o filho, poderia ser o vizinho, poderia ser o pai, a mãe, qualquer um. A mulher dele chegou e falou assim: você está passando isso porque amaldiçoa teu Deus e morre. Bom, quando nós estamos tudo bem, é nosso Deus. Agora quando a vaca foi para o brejo, o leite derramou, é só o seu Deus. É ou não é? Quantas pessoas estavam conosco quando a gente estava bem? Quantas pessoas estavam caminhando com a gente quando a gente estava bem? E se eu abandonar, e se de repente uma crise existencial, uma crise de fé, me jogar fora da eclésia? E aí, quem vai entrar no barco comigo, como entraram no barco de Pedro? Os discípulos entraram no barco de Pedro dizendo: eu acredito no seu chamado, Pedro. Você pode até abandonar, mas eu acredito no seu chamado. E eu também creio no Deus que te chamou e te falou: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cadê os irmãos da comunidade do grupo de oração? Vai entrar no barco com você? Não no pecado, mas sentado do teu lado e te ouvir? Te fazer uma visita? Aí Deus viu que Jó estava no limite. E de repente um vento que ele não sentia há muito tempo, porque ele perdeu os sentidos. Ele não sabia se estava sol, se queimava a pele dele. Uma pessoa com lepra, você pode tacar fogo nele e não sente nada. Imagine Jó dentro de um buraco, apodrecendo, não conseguindo nem falar. A morte pela lepra, os dentes, ele sai para fora, porque a lepra come os beiços, e é uma morte horrível de ver. E ele estava desse jeito, misturado com fezes, com resto de comida, resto de tempo, resto de atenção. Com o que nós estamos nos misturando? Com o mundo, com os favores do mundo. Nós não dependemos dos favores do mundo, meu irmão. Nós não precisamos de resto de atenção das pessoas. Nós não precisamos de um pouquinho de atenção, não. Parece que nós somos carentes, parece que nós não temos um Deus, que nós não temos uma mãe, parece que nós não temos nada. Então nós buscamos nas pessoas aquilo que nós não permitimos que Deus nos dá, a sua presença. Então eu busco no irmão, na irmã, eu busco em alguém, eu busco em ter, em possuir, nas coisas. O Geraldo gosta de falar das coisas, São Tomás de Aquino, as coisas eu quero ter. É por isso que uma pessoa descontrolada, que não sentiu e não experienciou o amor de Deus, ele começa a buscar nas coisas. Não, agora é um iPhone, não, eu quero outro carro, eu quero, e vai vivendo como um dependente químico, que busca sempre mais. E quanto mais eu busco, mais eu me afundo, e mais eu me atolo, e mais eu mergulho nesse lamaçal de ter, possuir. A vida de Jó é um grito de Deus para mim e para você, meu irmão. Escuta, meu irmão, a vida de Jó é um grito de Deus dizendo: você pode perder tudo, você pode perder as pessoas, você pode perder dinheiro, você pode perder tudo, mas a minha presença você nunca vai perder. A minha presença é eterna na sua vida. Eu estou contigo e não abro mão.
Posso ouvir um glória a Deus? Eu pensei que todos foram arrebatados. Olha que Abacuque, o profeta menor, cantou: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que seja nulo o produto das vinhas, mesmo que não haja gado no estábulo, mesmo que não haja ovelha no aprisco, eu glorificarei o Deus da minha salvação. Ele está dizendo: pode faltar dinheiro, pode faltar um ombro amigo, pode faltar uma palavra de conforto, pode faltar reconhecimento de dentro de casa, porque você cuida de tanta gente. E quem cuida de você? Hã? Não é verdade? Quem cuida? Pode faltar tudo, mas eu nunca vou faltar na sua vida, diz o Senhor. Eu nunca vou faltar na sua história. O seu fim, Ele olha e diz assim: as pessoas põem ponto final. Você quer ver? Eu tinha 14 anos de idade, meu irmão. Eu estou falando, hoje eu tenho 46. Eu estou falando num outro tempo, era diferente. Hoje as coisas mudou bastante. Eu tinha 14 anos de idade. A minha família, Misael, é muito numerosa, é muito grande. Eu fui criado num sítio. Num sítio, eu estava falando para a irmã aqui, o negócio era pesado, a doutrina era pesada, entendeu? O negócio é assim: você quer aprender a nadar? Com 7 anos, meus tios jogavam eu no meio do córrego. Aprende a nadar sozinho assim, dessa maneira. Aí ele falou: você quer aprender a andar de cavalo? Amarrava eu num garrote. Sabe o que é o garrote? Ele não é nem bezerro nem boi, é médio, é na metade. Amarrava eu em cima com a corda assim. Meus tios eram doidos, e soltava e o garrote ia pulando, eu ia rodando nele. Eu falei: que maneira doida é essa de ensinar a gente? Então eu fui criado nessa doutrina, mas eu aprendi o que é honra, respeito, lealdade, hombridade. Eu fui forjado desta maneira. Eu fui forjado com uma enxada na mão. Eu fui forjado mamando no ubre de uma vaca quando criança. Eu fui forjado tratando dos porcos, partando o bezerro 5 horas da manhã. Ninguém me deu nada, eu tive que aprender. O meu velho avô um dia disse: quando você fizer 14 anos eu te conto uma história, o segredo da vida. Eu falei: qual é o segredo da vida? Eu fiz 14 anos. Ele falou: vou te levar. Levou eu lá no curral. Ele falou: tá vendo essa vaca? Então, essa vaca, amarra o pé dela, entra no meio da bosta, amarra o pé dela, barra o rabo dela, senão ela vai te embostear inteiro. Então ali você vai aprender o segredo da vida. O que eu faço? Marra o banquinho aqui na sua cintura. Quem é do sítio sabe. Agora você vai lavar o ubre da vaca. Agora é o segredo da vida. Começa a tirar o leite e ordenar. Ele falou: vai arder seu braço aqui, vai arder. Você vai pensar em cima, mas não para. E eu fui tirando. Aí quando eu levei para ele, tinha mais ou menos 1 litro. Ele falou assim: esse é o segredo da vida. Eu falei: o que? O leite? Ele falou assim: não, vaca não dá leite. Eu falei: não dá leite? Ele falou: não dá leite. Você tem que entrar no meio do bosteiro, você tem que imprimir força, você tem que imprimir ali resistência e não desistir e tirar o leite dela. Sabe o que ele está falando? Que a vida vai falar muito não para você, rapaz. A vida é uma grande mestra, é um entalho, é como uma ferramenta na mão de Deus que vai nos entalhando. É por isso que essa sociedade é imediatista, porque se afastou da roça. Porque na roça um frango para comer é quanto? 8 meses, 9 meses? Hoje 25 dias você come um frango, cheio de anabolizante. Porque eu preciso agora, é agora. Eu não tenho mais a paciência. Se Jó não tivesse paciência de esperar em Deus, ele tinha desesperado e dado cabo da vida dele. Ele tinha abandonado a esperança, a fé, o amor. Mas ele teve paciência. E numa reunião de família, eu estava lá, 14 anos de idade. Eu era demais, eu fui expulso da catequese 3 vezes. Entende? Eu era expansivo, sabe aquelas crianças, tipo Pedro? Me chama até aí, e eu ia. Eu sempre fui assim. Eu sempre queria pagar para ver, experimentar. Ninguém me induziu a droga, nada, eu quis experimentar. Ali com 14 anos, meu pai é o homem mais honesto que eu já conheci, é o meu grande herói, é um cara extraordinário, é um cara que tem um coração gigante, só que ele tinha um problema: alcoolismo. É por isso que nós pregamos severamente. Tem lugar em Limeira que nem chama nós, porque nós pregamos severamente. Vender bebida alcoólica na festa religiosa é uma covardia e um crime.
É uma hipocrisia. A droga que mais mata, que abre porta para as outras drogas, é o álcool. Um cara que fuma maconha, dificilmente ele vai matar a mulher, a esposa, os filhos, com 15, 20 facadas, porque ele está muito louco. É o álcool, potencializa. O inimigo ele vem, ele entra através da brecha do álcool. E o álcool leva às outras drogas. Nós atendemos famílias todos os dias, temos 2 equipes que atendem família, e no final do mês nós fazemos uma análise, e todos eles falam, é álcool, 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 e meu pai era alcoólatra, então por isso, a nossa luta, a nossa batalha, é contra essa maldição que há dentro da igreja, que se chama bebida na quermesse. Aí depois tem uma sala de sobriedade, está salvando e está matando, vende cocaína então, que dá mais dinheiro, mata mais rápido também. Entende? Eu estou cansado de ir nas quermesses e ver. Você sabe por quê? Quantos jovens eu já vi entrando no mundo das drogas, bebendo nas quermesses primeiro. E no meio da família, o meu pai entrou bêbado, me chamou pelo sobrenome. É por isso que eu gosto que chame eu pelo sobrenome. Ei, Misael, vem aqui. Eu fui até ele. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, você é uma desgraça na minha vida, rapaz. Você não vai dar nada certo para você, a cadeia e o caixão. Quando você nasceu não houve alegria no meu coração. E quando ele falou isso, eu me lembrei que quando eu era pequeno, 6 anos, eu colocava aquele sapatão fedorento que ele tinha, e andava pela sala de casa com aquele roupão, com aquela roupa mal cheirosa, eu andava pela sala de casa, sabe o que eu estava dizendo? Que eu quero ser como você, eu quero andar como você, eu quero ter o mesmo cheiro, eu quero ter o mesmo jeito de falar, eu quero ter a mesma profissão, você é meu espelho, você é o meu herói. E naquele momento o meu herói falou que eu não era tudo isso, então eu saí da presença dele, mas meu avô, ainda muito velho, ele se levantou, Benedito Misael, e deu uma palavra de vitória para mim, falando assim, um dia, esse menino vai ser motivo de honra para a sua casa. Um dia. É o tempo. Jó experimentou o tempo. Não perca tempo com quem não tem tempo, porque quem não tem tempo quer roubar o seu tempo. Aí eu saí, fui para a cidade de Limeira. A cidade de Limeira é uma cidade da rota do tráfico da arma e da droga. Lá é muito, porque tem muitas rodovias em volta. Ela é cercada de rodovias. Então ali é tráfico de arma e droga. É muita gangue, é muita droga, é muita droga, é muita arma, arma toda hora. A polícia lá é bem, daquelas polícias bravas, que já chega. Por quê? Porque é muito violenta a cidade. Então o que aconteceu? Eu encontrei uma galera, uma turma, chamava Skinheads. Alguém já ouviu falar? Cabeça raspada, carecas do Brasil, é a mesma coisa. Que pregava homofobia, ódio aos irmãos homossexuais, xenofobia, ódio ao estrangeiro, ódio de matar. Não é ódio de, você é homofóbico, como diz hoje. Não, é ódio mesmo, irmão. Ira, raiva. E pregava o antissemismo, ódio ao povo judeu. E eu andei nesse movimento. Então quando um jovem, presta atenção, de 15 anos, ele vê uma turma, uma tribo, uma galera, um movimento desse jeito, que abraça ele, tem ideais fortes, ele se sente acolhido, então ele se envolve. É assim que acontece. Ele se sente protegido, ele se sente ali como que um pai pega o filho no colo. É por isso que é importante você pegar o teu filho no colo, não importa a idade. Porque se você não pegar, o mundo vai pegar. O meu pai nunca falou que me amava, nunca. Meu pai nunca pegou eu no colo, eu não me lembro disso. Entendeu? Não quer dizer que ele não me amava, é que a linguagem de amor dele era diferente. E para mim entender isso, e para o jovem entender isso, e para a pessoa que está do outro lado entender esse processo, que a linguagem de amor dele era diferente, o jeito dele falar eu te amo era diferente, era pôr comida dentro de casa. Aí eu entrei nesse movimento. Meu irmão, era muita agressão, violência.
Nós fazíamos rolê de atentado. Entrava nos lugares onde tinha os roqueiros, aqueles cabeludos metaleiros, e quebrava tudo. Machadada. Aí o meu nome não era mais Misael, era Machadinha. Meu apelido era Viking da Machadinha. Porque eu agredia as pessoas, irmão, a machadada. Pode um negócio desse? Pode um troço desse, um jovem de 15 anos, bater com um machado de corte até ver o sangue espirrar? Isso não é normal. Hoje eu dou risada, mas isso é triste de ver. Para quem? Para a família também. Porque enquanto eu estava no mundão, a minha mãe estava limpando os bancos da igreja, para as famílias perfeitinhas, sentar aqui como está aqui, ó. Ela limpava muitas vezes com as lágrimas, enxugava com o seu cabelo, e aí ela ia, quando ela não aguentava mais, ela corria no santíssimo e falava: Senhor, traz o meu filho de volta, traz o meu filho do jeito que ele tiver, traz o meu filho de volta. Eu saía na quinta-feira, voltava na terça-feira, eu ia para tudo quanto é cidade, eu vim aqui para Minas uma vez, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para tudo quanto é lugar. Meu pai tinha um revólver da marca Castelo, que nem existe mais. Eu roubei o revólver do meu pai, joguei na cintura e catei um machado, entrei nesse movimento e era agressão todo dia. Era meu pai e minha mãe buscando eu quando de menor, na delegacia, tentativa de homicídio, tentativa de espancamento, tentativa de tacar fogo, um coquetel de molotov, e agressão, 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 agressão. Eu me tornei um animal. Podia ser grande, pequeno, eu partia para cima. Aí um dia nós fizemos um atentado na cidade de Pirassununga. Nós descemos para a cidade de Pirassununga, que é umas 4 cidades avante de Limeira, e ali nós fomos fazer um atentado. Uns 15 skinheads. Nós entramos dentro de uma casa de prostituição, onde os irmãos se prostituíam, e ali estavam várias pessoas, irmãos que eram travestis, que se prostituíam. Nós entramos com corrente, taco de beiço, pedaço de pau, granada ali, de aquelas bombas caseiras, com machado na mão, e agredíamos todo mundo, e nós encurralamos um que não conseguiu correr, e ele foi ferido a machadada. Quem era o autor? Saulo de Tarso, eu. Saímos correndo, voltei para a cidade de Limeira. 3 dias depois, irmão, final de semana estou aí, beleza? Ele falou: Maicão, não vem não, machadinha, não desce aqui. Porque aquele rapaz que sofreu as machadadas não aguentou, faleceu, e já foi pegar o 2 que assumiu o BO. Não vem para cá que está sujo, está boiado aqui, não vem. Aí eu andei pela cidade de Limeira. Você vê que um abismo vai puxando o outro, um abismo puxa outro, e de repente eu encontrei o quê? Numa quermesse, bebida, e eu me embriaguei, eu que não bebia, cerveja, cachaça, destilado, quentão, vinho quente, é isso mesmo, irmã. E ali comecei a embriagar, gostei da cachaça, conheci a maconha, fumando maconha. Aí eu comecei a comprar bastante. Falou: esse negócio dá dinheiro. Comecei a vender maconha, usar maconha e vender maconha. Comprar uns tijolão assim de maconha, colocava no forro de casa e ali ia vendendo, usando. Aí eu conheci a cocaína, aí eu me apaixonei na cocaína. Aí eu cheirava. Eu não tenho cartilagem no nariz de tanto cheirar cocaína. Eu tenho um problema no estômago, é uma ferida que não tem cura, é crônica, de tanto lamber o plastiquinho de cocaína para amortecer os dentes. Então isso foi parar no estômago e corroeu, não tem cura. Eu tomo remédio até hoje porque não tem cura. Aí, quando eu estava apaixonadão na cocaína, passava 3, 4 dias sem beber, sem comer, só bebendo cachaça, fumando cigarro, maconha, cocaína. Aí, só que a cocaína, ela deixa você sair. Você sai aceleradão, você vai em qualquer lugar, muito louco, aceleradão você vai. Mas eu conheci o crack. O crack me jogou, como Jó também, dentro de um buraco, numa casa abandonada, no meio de uma quebrada, que não tinha janela, não tinha porta, não tinha teto, como aquela canção, não tinha nada. E ali eu saía, buscava pedra e voltava, fumava no cachimbo, fumava na lata e fumava pedra. Dos 7 anos como adicto, 5 foi fumando pedra. Eu me tornei um bicho. Eu nunca roubei, porque eu aprendi lá no sítio, mas eu vendia tudo que eu tinha. Quantas vezes de madrugada eu voltando, só de cueca,
Subia na árvore, o carro vinha, baixava. Vendia tudo. Vendi minha dignidade. Troquei um prato de lentilha, a minha honra, a minha família, tudo que eu aprendi lá no sítio. O amor que eu aprendi, o respeito, a honra, eu troquei tudo. Eu era agora um viciado em crack. Sabe qual foi a última coisa? Eu entrei para fumar pedra com 3 amigos, como Jó. Fumamos pedra, eu tinha grana. Fumando pedra, acabou o dinheiro, acabou tudo. Ali eu fiquei. Eu me lembro que pela manhã eu abri os olhos, não tinha ninguém. Sabe o que tinha do meu lado? Uma lata vazia, toda furada, que eu fumava pedra, um isqueiro sem gás e um monte de bosta humana, de fezes. Eram os meus companheiros. O salário do pecado é morte. Eu estava morto. É por isso que a parábola do filho pródigo diz assim: meu filho estava morto e ele tornou a vida. Aí eu conheci a minha esposa, que é hoje. A gente começou a namorar e o pai dela era ministro da igreja onde minha mãe era zeladora. Aí o pai dela falou: você é louca. Ei, aquele é o Michael, esse cara é um animal, ele é agressivo, o cara é ignorante. Esse cara não vai dar futuro, não vai ser um provedor para você. Esse cara não vale nada. Não, você tem certeza que você vai ficar com ele? Ou a mãe dele, coitada lá, a Toninha, a dona Antônia, vive lá, ó, na choradeira, mas não abandonou o posto. Firme e forte, no propósito. Meu filho de volta, meu filho de volta, meu filho de volta. Eu quero dizer para você que tem alguém que nessa circunstância na sua casa, não desista. Não pare de cavar esse poço. Por mais que você não veja água, vai sangrar tua mão, vai sangrar tua alma, vai te tirar tudo, mas você não para de cavar. Vai vir gente ainda de dentro da casa de oração, falou: para de orar para esse rapaz, ele é um delinquente. Como falaram para minha mãe, ele não vale nada, ele não merece uma lágrima da senhora. A senhora é uma mulher de respeito, todo mundo conhece. E ela não respondia nada. Ela guardava no coração como a Virgem Maria. E não parava de cavar o poço, não parava de orar. Não parava. Aí tivemos uma filha. Nós fomos morar em São Paulo, eu morei alguns anos em São Paulo. Aí eu trabalhava em Jarinu, uma outra cidade. E quando eu fui, eu dormia na casa de um mineiro. Ele é mineiro, ele me deu pouso. É por isso que o povo mineiro, ele é bom de acolher, né? Faz aquela mesona e tal. E ele fazia café. Eu falei: rapaz do céu, não aguento mais café. E pão de queijo. Eu falei: não aguento mais pão de queijo. E ali eu ficava. E ele falava: menino, cá de que você vai embora? Fica aqui na minha casa. E eu ficava na casa dele ali. Um dia ele falou assim: vamos à igreja? Eu falei assim: irmão, eu não gosto de igreja. Eu traficava e fumava maconha na porta da igreja. Ninguém me falou de Jesus. Ninguém falou nada para mim. Porque é mais fácil desviar do problema do que encarar. Do que chamar para o peito e falar assim: bom, não é meu filho, mas não importa quem ele é. Importante que é um filho de Deus, então eu vou falar de Jesus para ele. Ninguém fez isso. Ninguém fez. Ele me chamou 8 vezes. Aí chegou um dia que eu falei assim: ó, eu vou porque ele apelou. Ele falou: irmão, você come na minha casa, eu sei que você paga, mas você come, você bebe, eu te dou aqui amizade, tudo. Então vai por causa disso. Ele apelou no sentimento. Eu falei: então eu vou. Eu fui. E quando eu cheguei, irmão, aquele dia mudou minha vida. Quando eu cheguei, eu piso o pé. A mulher pregando o evangelho falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, porque eu te aliviarei. Irmão, ela apontou para mim lá na porta da igreja. Eu tinha acabado de chegar. E eu saí correndo. Eu vim aqui. Ela falou: coloca a mão na palavra de Deus. Eu coloquei a mão na palavra de Deus. Ela colocou a mão na minha cabeça e falou assim. E começou a orar, falando umas coisas estranhas. Eu acho que é em línguas, né? Falou umas coisas estranhas. Eu falei: meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu comecei a chorar. Eu não sabia. Era uma mistura de sentimento que eu estava tendo. Eu não sabia. Eu não tinha experimentado nada disso. Eu não sabia o que é revelação, o que é Deus, o que é Espírito Santo. Para mim, quando falava sacrário, era um bordel, era alguma coisa. Eu não sabia. Você entende?
Eu não sabia, só sei que ela orava. E quando ela orava, eu senti algo dentro de mim mexendo. E eu comecei a chorar. E ela tirou a mão assim de mim, como se tomasse um choque. E falou assim: menino, eu ouvi você cruzar os céus. Você vai ser um missionário da palavra de Deus. Você vai ser um missionário. Eu olhei para ela e falei assim: irmã, você não sabe nada. Eu tenho sangue nas mãos, ódio no coração, raiva nos olhos. Ela falou assim: para Deus tudo é possível. Deus, aí que vem o mistério. Quando nós não acreditamos na profecia, Deus toca no passado que só você sabe e revela. Aí você fala: impossível. Quem falou? Você tomou tiro e não morreu. Você tomou facada e não morreu. Você foi atropelado e não morreu. Você tem uma enfermidade e não vai morrer. E quando você voltar para a sua cidade, Deus vai te dar um companheiro que vai andar com você até o final. Eu olhei para ela e falei: quem falou isso para você? Ela deu risada e não respondeu. Eu saí da presença dela. Ela falou assim: volta aqui, filho, nunca se afaste do altar. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar mais ainda, porque eu me lembrei, meu irmão, olha, como o Espírito de Deus nos revela coisas no momento certo. Naquele momento eu lembrei que no último dia de carnaval, dentro de uma Kombi velha, sabe o que é Kombi, né? Igual os irmãos têm, só que dos irmãos é boa, entendeu? Dos irmãos é boa. E eu entrei dentro daquela Kombi, meu irmão, presta atenção. Eu entrei dentro daquela Kombi, eu e mais uns camaradas, tudo usuário de droga, menina, mulher, homem, tudo misturado. E aquela suruba tinha relação com homem, mulher, tudo ali, tudo. Cocaína, crack, maconha, é pesado isso, irmão. Era uma Babilônia dentro daquela Kombi. Ali era a minha vida, tá assim, ó, sem rumo, sem caminho, sem verdade, sem vida. E eu saí, eles pararam do lado da igreja, a matriz Nossa Senhora das Dores. Eu saí muito louco, chapadão, e fui, e eu vi a porta entreaberta da igreja, tinha umas senhorinhas rezando o terço, eram umas 5:30 da manhã. Eu saí e entrei lá dentro, e falou: cadê o banheiro? Não achou o banheiro, eu fui diante do altar e urinei no altar da igreja, em cima do altar. Fala: misericórdia. Repita comigo: aonde abundou a desgraça, superabundar a graça. Aonde abundou a desgraça, superabundou a graça. Quando nós pensamos que Deus, Ele olha só para os perfeitinhos, e Deus, Ele olhou aquele homem que blasfemou, que matou, que roubou, que deu para sua mãe uma depressão severa, que ela foi parar numa cama e ali não saía. Que amor é esse? Que amor é esse? E eu busquei essa resposta: que amor é esse? Que agora falou para mim nunca se afastar do altar de Deus. E eu saí da presença daquela mulher, voltei para minha cidade de Limeira. Minha mulher não aguentou mais, que eu era adúltero, eu era um cara orgulhoso, vaidoso, prepotente, eu era agressivo, não agressivo assim, mas com as palavras, eu ofendia, eu machucava, eu sabia machucar as pessoas com as palavras. E naquele momento ela foi embora. Quando ela foi embora, eu fui até a casa da minha mãe. Eu estava assistindo televisão, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu desliguei a televisão e falei: eu sou viciado em cocaína e crack. O senhor já sabe. Eu já matei uma pessoa. Acabei de perder minha família. Eu preciso de ajuda. Silêncio, que nem esse. O meu pai se levantou, me deu um abraço e falou uma palavra: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Eu abracei ele.
Uma palavra no momento certo pode mudar a vida de alguém. Se você tem que falar que ama, pedir perdão para alguém, faça hoje. Amanhã é tarde. Se você tem que reconciliar com alguém, reconcilia hoje, meu irmão. Amanhã é tarde. Se você tem que resolver alguma coisa da sua vida, alguma coisa da sua história, resolva hoje. Não deixe para amanhã. Ele me abraçou e falou: eu te amo. Quando eu abracei o meu pai, eu me lembrava do sítio, o cheiro da grama molhada. Eu lembrava do meu avô, dos meus tios. Eu lembrei de muita coisa da minha vida. E nós saímos dali. Foi quando eu fui parar na igreja. Eu perdi tudo como Jó. Só que Jó não fez nada, eu fiz. Eu ativei. Eu não fui passivo, no sentido de aconteceu sem eu provocar. Eu provoquei. A palavra do meu pai foi dura, ela abriu um buraco. Só que eu decidi caminhar nesse buraco. Eu decidi caminhar de vale em vale. É por isso que eu fui parar nesse caminho. Aí o que a minha irmã me levou a um grupo de oração. Eu cheguei lá, tinha umas senhorinhas, sabe aquelas que só tem 2 dentes na boca? Desse tamanhozinho, senhorinhas assim, parece um monte de anãozinho, um monte assim. Eu falei: nossa senhora, asilo mesmo? Eu falei: ô Nicole, pelo amor de Deus, você me trouxe aqui. Ela falou assim: não, vem aqui. A minha tia servia lá, e o meu tio, eles me acolheram. Irmão, quando falou assim: vamos no sacrário, eu pensava que era um bordel. Tabernáculo, eu pensava que era bordel. Aí ele falou assim: mas onde que é? Ali. E quando eu entrei, aquele monte de senhorinha, tudo sorrindo para mim assim, eu olhei no canto. Eu nunca esperava ver naquele lugar aquela pessoa. Meu irmão Rafael, o fundador. Ele tentou me matar várias vezes, eu tentei matar ele várias vezes. Nós nos odiávamos. Nós queríamos arrancar a cabeça um do outro. Deus nunca permitiu. E agora eu encontrei ele dentro da igreja. Ele já estava lá 6 meses antes. Ele era usuário de droga. Ele dançava nas boates, sabe aqueles gogoboy? Ele era um prostituto. Ele dançava nas noites, usava droga. Ele era um cara da vida louca também. Só que ele não partiu para o crime. Ele partiu a vida desregrada sexualmente e droga. E a gente tinha treta um com o outro, um queria matar o outro, ameaça, tentativa, mas nunca conseguiu, Deus nunca permitiu. Agora eu encontrei ele dentro do grupo de oração, e dentro do grupo de oração eu falei: vixe, eu vou mandar essa caixinha, o sacrário longe. Eu não sabia o que era, eu vou espancar esse cara aqui, vou arrebentar ele. Quando a gente pensa que a gente está no controle da situação, Deus prova para nós que é Ele que está no controle. Nós passamos 5 dias só se olhando. No 6º dia, só se olhando. No 7º, nós conversamos. No outro dia, a gente já começou a partilhar. E 1 mês depois, nós estávamos na porta da igreja, depois do grupo de oração, até 3 horas da manhã, partilhando que nós tínhamos que fazer alguma coisa, que nós queríamos pregar. Eu não sabia de nada. Não sabia nada de Bíblia, de história da igreja, vida de santo. Eu não sabia nada, nem ele. Mas nós queríamos, com toda a força, com toda a violência que nós vivíamos, nós queríamos direcionar o evangelho, e nós fundamos a missão Gladiadores do Rei naquele dia. Um dia nós subimos no monte, eu e ele, subimos várias vezes. Algumas pessoas falaram: esses dois é fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha. Isso aí não vai dar nada não, vai dar nada não. A palha está queimando até hoje. O Geraldo falou assim: eu sou fogo de palha, mas quem me queima é Deus. Esse fogo não acabará. Esse fogo não acabará. Já deixei a dica. Entende? Aí foi 6, 7, 8, 10, 12 anos depois. Hoje a missão tem 17, 70 membros. Todos que saíram, ex de alguma coisa: ex-prostituta, ex-drogado, ex-assassino, ex-traficante, ex. Nós ia pregar, nós só pregávamos em casa de recuperação. Ninguém dava oportunidade de pregar assim dentro de grupo de oração, grupo de jovens, nada. Nós só pregávamos em casa de recuperação, onde ninguém quer ir. Por quê? Porque é Betânia, irmão. Ninguém quer ir, Betânia. Nem que eu quero é o aplauso de uma multidão. É missionário que colocava preço no seu ministério. Eu cobro 1.000, 2.000, 5.000. É sacerdote que cobra 120 mil para celebrar uma missa, uma santa missa, cantar umas músicas.
Entendeu? Aí então nós fomos ir na casa de recuperação e lá, aquelas pessoas que estavam lá, muitos delas falaram assim: quando eu sair daqui eu quero caminhar com você. Ele falou: demorou. 12 anos depois nós subimos no monte. 6 semanas subiu eu e o Rafael. No mesmo monte você vê 7 cidades lá em Limeira. É muito alto. Na 7ª semana nós levamos o nosso fruto. 70 pessoas subiu com a gente. Falei: Senhor, aquelas 2 palhas está queimando até hoje. Está aqui o fruto. 70 pessoas, famílias restauradas, homens restaurados na sua dignidade, não seu amor, que voltou ao teu colo. Está aqui, Deus, a nossa oferta. Um ano depois, a minha esposa liga: ouvi falar que você mudou. Eu quero ver para crer. Eu falei: a hora que você quiser. Demorou mais um mês, ela voltou: você mudou mesmo. Eu conversei com todos os nossos amigos e todos falaram: você não conhece mais o Maico. Até ateu, que era amigo nosso, ateu que não crê, falou assim: eu não sei o que é, ele mudou. Você olha para ele, você não vê mais. Ele vê, ele está diferente. E naquele momento ela falou assim, ligou para mim, marcou um encontro, eu fui até ela. Eu falei: cadê a Vitória, minha filha? Ela falou: ela não veio. Mas por que ela não veio? Porque eu quero falar com você em particular. O que é? Quer casar na igreja comigo? Eu falei: agora! 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 Nós não tinha nada, não tinha um prego, não tinha nada, nem um gato para puxar para o rabo. Deus deu a festa, Deus deu o vestido de noiva, Deus deu os móveis, Deus deu tudo, Deus deu dinheiro para a gente, Deus fez tudo. Por quê? Porque eu abri a minha vida e Ele operou poderosamente. Aí nós tivemos mais 2 filhas. Só que quando a Eloá nasceu, eu tive uma notícia. Eu fui lá buscar um refrigerante no bar onde eu bebia. Alguém me puxou para o braço. É duro isso quando alguém puxa você para o braço. Falou: irmão, você lembra daquela moça que você traía a sua esposa? Do nome Isabel? Eu falei: lembro. Por que você está falando isso? Isso é passado. Ele falou: então não é tão passado assim. Essa moça está com HIV e ela já tinha HIV. Então agora ela está em estágio final. E eu tinha muito problema de estômago. A minha imunidade era muito baixa. Eu vivia internado. Eu vivia tomando remédio. Eu vivia tendo infecções. Fraqueza. Aí eu fiquei desesperado. E o que eu fiz? Eu fui até o sacerdote, contei minha história. Ele falou assim, ele chorou comigo. Ele falou: não, vamos orar, mas você tem que fazer o exame. Eu falei: eu não vou fazer. Ele falou: faça o exame. Aí eu fui fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, antes eu fui no secreto de uma santa missa e peguei a fila da comunhão. Quando eu estava chegando perto do ministro que estava distribuindo a comunhão, eu falei assim: se o Senhor habita nesse pedacinho de pão, se o Senhor habita nesse gole de vinho, o Senhor muda a minha vida, porque o Senhor falou através da boca da profetisa que eu ia pregar a tua palavra, que eu ia, se viu num avião, eu não voei de avião e eu não preguei a tua palavra ainda desse jeito. Se o Senhor não é um homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa, então o Senhor me cura. Pode qualquer pastorzinho, com todo respeito, falar qualquer coisa que é só um pãozinho. Eu não falo de ouvir dizer, eu falo porque eu andei com ele no vale. E aquele desafio que eu fui diante de Deus, eu acho que Deus falou assim: é agora que eu vou manifestar o meu poder na sua vida, na sua fraqueza. E o que eu fiz? Comunguei e fui tirar o sangue. E 7 dias depois eu voltei lá para buscar na clínica, buscar o papel, buscar o certificado, buscar a liberação, buscar o alvará, buscar o papel da liberdade. Eu taquei na minha boca e peguei minha moto e saí que nem louco para a cidade de Limeira. E veio polícia atrás de mim, pensando que eu tinha roubado a moto, e nego gritando, eu na contramão, e quase batendo nos outros. E eu fui dentro da cidade, no centro de Limeira, aquele monte de gente não entendendo nada, e polícia. Eu deixei a moto no canto, saí correndo e fui no altar. Eu fui no altar, no mesmo altar que eu urinei, no mesmo altar que eu tomei o corpo. Eu falei: agora vamos ver se é só um pãozinho mesmo. Abri, estava escrito: prepara o seu glória, resultado para HIV negativo.
negativo. Irmão, eu tinha relações, e vou falar aqui, hein? Você que tem de menor, até sexo anal, que é o meio mais fácil de transmitir. Eu traía com essa moça direto, até dormir com ela. Eu já dormi no meio do mato, em algum canto, meu irmão. Todos os sintomas sumiram. E eu e o Rafael, segundo a profecia, um homem que ia caminhar com você, estamos casados, entre aspas, até hoje. Até hoje. 17 anos nós caminhamos juntos. Tivemos mais uma filha, Esther. 3 filhas Deus me deu. Para quem ia morrer de tiro, para quem ia morrer de facada, para quem ia morrer de HIV. E depois veio o Covid. Só que antes do Covid, e o meu pai na história? E o meu pai? Um dia eu estava na comunidade e falei, liguei, pai, é o seguinte, preciso de uma cruz. Meu pai é pedreiro. Ele foi, largou o prato de comida, desceu lá para o meio das bagunças dele, das ferramentas, e começou. Final de tarde, eu e o Rafael, cadê meu pai? Era uma descida, cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai com a cruz? Nós ia fazer uma encenação, cadê meu pai? Cadê meu pai? De repente, virou aquela caminhonete velha, soltando fumaça para todo lado. Ele encostou e veio com aquela cruz gigante, desse tamanho assim, quase assim, ó, e veio arrastando aquela cruz. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus. E ele chegou perto, ele não olhava para mim, ele ficava olhando para baixo, e ele veio com aquela cruz, ele invernizou, ele lixou a cruz. Eu falei, pai, por que tudo isso? Ele não respondia. Eu falei, olha nos meus olhos. Ele falou, não consigo. Eu falei, olha, pai. Ele olhou, e ele falou sem dizer, eu fiz essa cruz por todas as vezes que eu não soltei pipa com você. Eu fiz essa cruz por não ter ensinado você a andar de bicicleta. Eu fiz essa cruz porque nunca eu falei eu te amo, somente uma vez. Eu fiz essa cruz para render este velho homem. Eu fiz essa cruz porque hoje você é a honra da minha casa. Eu fiz essa cruz para me redimir. A cruz de Cristo restaura as famílias, meu irmão. A cruz de Cristo restaura a pessoa humana. A cruz de Cristo devolve de volta aquilo que foi roubado. A cruz de Cristo mudou o mundo. A cruz de Cristo mudou a concepção dos homens. A cruz de Cristo mudou a história antes e depois dele. A cruz de Cristo restaura a nossa intimidade com Deus. E a cruz de Cristo glorifica a Deus. E a cruz de Cristo dá direito à vida eterna.